gente bonita, que maravilha! Estamos de volta com mais uma produção, mais uma edição do podcast do Poder. Você já me conhece, aquele abraço, eu sou o Ailton Áviles, apresentador da Rádio Líder FM. Estamos aqui para mais uma edição e com todo o apoio que a gente sempre tem, com a produção da Criativa Imagens, com o Tarciso, lá da minha capital, lá da minha Maceió, a Criativa que é craque em produção de vídeo, em produção de conteúdo. E claro, tudo isso contando sempre com a colaboração, o apoio da GAL, Empresa de Segurança de Arapiraca, Grupo de Apoio Operacional, meu grande amigo Helder, muito obrigado pela confiança. Abraçar também a Supercred, a loja do dinheiro, e que tem a menor taxa de juros do mercado, eu garanto. Supercred, a loja do dinheiro, e ainda o apoio do Mercadão das Miudezas. Material escolar, material didático, mochilas, artigos para a sua casa, tudo que você precisar, com o menor preço é no Mercadão das Miudezas, mais barato todo dia, há mais de 50 anos, na Praça Manuel André, no centro de Arapiraca. E olha, já está sendo preparada mais uma edição da Copa Primavera, que é mais uma ação da AR Empreendimentos, do meu querido amigo, grande parceiro, o Alex Romualdo, o empreendedor, o batalhador aqui de Arapiraca. O podcast do Poder vai falar hoje sobre empoderamento, rigorosamente falando. Vamos falar sobre assertividade e marketing, pois é, planejamento de marketing pessoal, ou seja, vai ser um conteúdo fantástico. E para falar desse conteúdo riquíssimo, nós convidamos nada mais, nada menos que a renomada psicóloga comportamental, doutora Valdenice Guimarães, que tem participação todas as quartas no quadro Análise do Comportamento no Jornal da Líder, na Líder FM, com a nossa apresentação. Doutora Valdenice, grande prazer tê-la aqui no programa e vamos empoderar os nossos internautas, os nossos seguidores. Bom dia. Bom dia, Ailton. Prazer é meu estar aqui, agradeço o convite, né? A gente já tem uma parceria já há um tempinho aí na rádio. 6 anos só. 6 anos é tempo, então nós já temos todo essa liberdade de conversar, de falar, de conhecer o outro. Este convite, de fato, foi muito especial, né? Então, para mim foi um prazer estar aqui e falar sobre assertividade, que é um dos comportamentos que eu mais treino as pessoas no meu consultório. É muito importante e a gente vai auxiliando. Falar de psicologia sempre para mim é importante, então, obrigada pelo convite mesmo. A minha produção está aqui, eu quero registrar mais uma vez o meu amigo Eduardo. Pode trazer, hoje é assertividade, Eduardo. Você vai saber o que é ser assertivo hoje, né? Se você ainda não sabe, claro, falar de planejamento. Doutora, com relação às fases, né, essa questão do empoderamento, a pessoa buscar um comportamento assertivo, como é que se trabalha isso? Como é que a senhora trabalha isso com as pessoas no seu consultório? Ailton, o primeiro ponto é a gente observar qual é o comportamento que a pessoa emite. Então, no comportamento, nós temos 3 tipos de comportamento que as pessoas emitem. Nós temos o comportamento assertivo, nós temos o comportamento inassertivo, que nós também podemos chamar de comportamento passivo, e o comportamento agressivo. Então, para treinar uma pessoa, a gente observa e mapeia a história de vida dessa pessoa e observa qual o comportamento que essa pessoa mais emite. E a gente vai fazendo ajustes na vida dessa pessoa. Ajustes no sentido de mudança comportamental. Por quê? Todas as pessoas, elas emitem em algum momento esses 3 tipos de comportamento. Em alguns momentos elas são assertivas, em outros momentos elas são agressivas, em outros momentos elas são não assertivas ou passivas. O que nós precisamos discriminar é qual é o comportamento que predomina nessa pessoa. E aí, se for um comportamento inadequado, que essa pessoa está emitindo, que está predominando, aí vamos fazer todo um processo de reajuste na vida comportamental dessa pessoa, para que ela passe a ser mais assertiva, que é o que a gente busca, e que ela tenha uma qualidade de vida melhor. E como é que a senhora define o comportamento assertivo? Como definiu?
Aí, o comportamento assertivo, ele basicamente é o comportamento que quando a pessoa o emite, a pessoa consegue negociar. Na verdade, a base do comportamento assertivo é a base de negociação. Então, aquela pessoa que consegue negociar com facilidade, aquela pessoa que consegue olhar para o outro e observar aqueles comportamentos no outro que podem trazer alguns ganhos para você, e aí ganhos nas relações amorosas, nas relações sociais, nas relações profissionais. Então, o comportamento passivo, ele precisa estar presente com muito mais força e com muito mais frequência na vida de todas as pessoas, porque isso vai lhe trazer muito mais ganhos, tanto na interação com o outro, também quanto na sua produção, no seu crescimento, no seu desenvolvimento enquanto pessoa. Bom, algumas pessoas então confundem a agressividade com a assertividade. Verdade. Como é que a senhora diferencia uma situação da outra? Olha só, do outro? O comportamento agressivo, as pessoas geralmente, quando emitem esse comportamento, elas conseguem alguns ganhos. O problema é, quando ela emite esse comportamento, geralmente ela fere o outro, ela ataca o outro, ela reivindica os seus direitos, mas anulando os direitos do outro. Então ela vai, verbalmente ela é mais firme, verbalmente ela agride mais, verbalmente ela consegue fazer com que o outro faça o que ela quer, mas não por respeito, não por credibilidade. Muitas vezes o outro faz o que quer por medo ou porque não quer briga. Tá? Então é um comportamento que ele se mantém exatamente porque o outro faz. A pessoa que é agressiva consegue o que quer, só que ela consegue o que quer às custas de ferir o outro, às custas de tentar anular o outro, e isso vai trazer a médio e a longo prazo, vai trazer alguns prejuízos na vida dela. Perde a credibilidade. Bom, isso é muito comum em qual ambiente? Ambiente de trabalho, por exemplo, isso é comum? Entre chefe e subalterno, que a gente tem muitos casos aí, inclusive até tem um caso de uma mulher que morreu após uma bronca, isso foi lá no Chile, se não me engano, de um chefe, né, dela. Ela, ao sair do escritório, passou mal, infelizmente faleceu, sofreu um infarto. Ou seja, é algo que, se não tiver controle, pode gerar situações desse tipo. É algo que, se não tiver controle, vai gerar situações, mas principalmente aquelas pessoas que têm um poder hierárquico maior, eles se sentem, quando emitem o comportamento de agressividade, eles sentem no direito de menosprezar o outro, de atacar o outro, de ferir o outro. Então é muito mais visível no ambiente profissional, no ambiente de trabalho é muito mais visível. Mas esse ambiente, quando a pessoa emite esse comportamento ele se generaliza. Então, a pessoa que é agressiva, provavelmente ela irá emitir esse comportamento em qualquer ambiente que ela esteja. Se ela está no poder, se ela hierarquicamente ela tem um poder maior do outro, ele se sente mais seguro em fazer. A gente percebe isso, Ailton, inclusive em restaurantes. Alguém pede um prato e o prato, sei lá, a pessoa pede uma carne bem passada. E aí o garçom chega com a carne mal passada. As pessoas agressivas, elas tendem já o tom de voz, alterar o tom de voz, elas tendem a menosprezar. Cara, não foi isso que eu te pedi, você não ouviu, você é surdo, sabe? Elas isso querem... diante de outras pessoas, tendo como testemunha. Né? Exatamente. Isso agrava a agressividade? Isso agrava e deixa, além de agravar a agressividade, porque deixa o outro constrangido, deixa tanto o garçom constrangido, como também as pessoas que estão nesse ambiente social. Então, ela até consegue o que quer. Por constrangimento, o garçom às vezes retira, moço, foi um equívoco, eu vou retirar e vou trazer o modo como você pediu, mas essas pessoas costumam, de fato, afetar o outro e deixam um ambiente desconfortável para todas as pessoas. Ela consegue o que quer, mas ela consegue o que quer de algum modo ferindo o outro, e por isso que isso traz prejuízo. Tem gente que tem alguma satisfação, é possível ver esse perfil de gente que se satisfaz ao tratar uma pessoa dessa forma publicamente? Às vezes, Ailton, não é que ela se satisfaça, é que ela não aprendeu a agir diferente. Se na história de vida dela
ela foi ensinada que agredindo o outro ela consegue o que é que vai acontecer? Ela muitas vezes, ela não sabe agir de outro modo. Então, como ela não aprendeu a agir de outro modo, esse comportamento agressivo, ele vai se manter. E vai se manter em vários ambientes. No ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente escolar, no ambiente social, porque é o único modo que ele sabe fazer, entende? Então, por exemplo, no processo psicoterápico, a gente vai treinar essa pessoa a ponderar o tom de voz, a pensar muitas vezes, deixar de ser impulsivo e pensar muitas vezes antes de responder. A gente vai modelar esse comportamento para que ele diminua essa agressividade e ele perceba que diminuindo essa agressividade, ele também terá muitos ganhos. E aí, evita ansiedade, evita desconforto, tanto para ele como para quem está socialmente presente nesse ambiente. Bom, como trabalhar isso? A senhora tem conseguido, é possível dizer, algum sucesso com pessoas que chegaram no seu consultório com esse perfil da agressão, achando que está sendo assertivo, e com o trabalho, como a senhora coloca, de modelação, é possível mudar esse comportamento? É possível, principalmente eu sou especialista em terapia de casal, então eu trabalho muito com casais e na grande maioria dos conflitos as pessoas ficam alteradas, né? E aí durante os conflitos o que é que acontece? Uma sempre tende a atacar a outra, uma sempre tende a culpar a outra, a tendência de uma é responsabilizar a outra e se isentar da sua responsabilidade. Então, e geralmente se um ou os dois tiverem esse comportamento agressivo, aí a briga é feia. Então, aí o que é que a gente faz no consultório? A gente vai tentando fazer com que o casal entenda os prejuízos que eles estão tendo, emitindo esse comportamento. Eles têm um sofrimento, têm um desequilíbrio até no ambiente familiar, desnecessariamente. Então a gente vai entender que, agredindo o outro você não vai conquistar, agredindo o outro você não vai seduzir, agredindo o outro você não vai manter a harmonia do seu lar, mas a tendência das pessoas serem agressivas, de fato é porque no momento que você agride o outro, é como se você dissesse algumas palavras que ferem o outro, é como se desse um alívio em você. Muitas pessoas até dizem isso. Não, eu falei mesmo, descarreguei, disse tudo que eu queria e depois fiquei mais tranquila. Essa tranquilidade momentânea, muitas vezes tende a fazer que você mantenha esse comportamento. Só que a gente trabalha mostrando, você teve essa tranquilidade momentânea, você descarregou sua raiva, você descarregou sua energia, mas o ponto central, o ponto principal do problema não foi resolvido. Certo. Então vamos resolver esse problema. E aí, ao se resolver esse problema, o que é? Um, às vezes, precisa ceder mais do que o outro, um precisa, às vezes, ser mais firme do que o outro, mas para isso não precisa magoar, porque a mágoa traz cicatrizes não muito agradáveis. Então a gente precisa entender e levar o casal a entender que eles podem ter uma vida muito melhor, sendo muito mais agradável com o outro e atacando menos. Bom, a senhora definiu a assertividade, né? E colocou aí como exemplo a relação de casais, e me parece que é algo mais comum, mas claro, tudo isso pode ser trabalhado junto aos filhos também, porque há uma relação, porque às vezes o filho, em razão até da própria educação que recebeu, termina sendo agressivo ao invés de ser assertivo lá na frente. Mas esse garçom, vamos voltar para o garçom. O garçom, ele reagiu de forma bastante profissional, que é comum, na verdade, isso, apesar do constrangimento. Verdade. Ele foi assertivo, ou seja, ele respondeu com assertividade nesse caso, ou ele foi passivo, ou ele foi não assertivo. Como é que a senhora define o comportamento desse garçom? Primeiro ponto, o garçom precisa do seu salário, que é questão de sobrevivência, né? E aí nós sabemos o quanto esses lugares primam pelo bem-estar do cliente. E aí qualquer pessoa que afete o bem-estar do cliente terá uma punição. Então, pensando na sua sobrevivência, pensando na manutenção do seu trabalho,
ele foi assertivo. Por quê? Por que ele foi assertivo? Ele não feriu o outro e disse, vou resolver o problema. E lembra que eu falei que assertividade, você precisa tanto entender de ter controle, ter autocontrole, também saber resolver problemas. Né? A pessoa que emite o comportamento assertivo, ela tem 2 pontos importantes. Ela tem uma habilidade maior na resolução dos problemas e ela tem uma habilidade maior em negociação. E foi isso que o garçom fez. Ele negociou, ele conversou com o cliente, embora o cliente estivesse exaltado, mas ele tentou, de algum modo, resolver aquela situação ali que não estava sendo confortável nem para ele, nem para as outras pessoas que estavam ali no mesmo ambiente. E quem saiu perdendo por isso? Foi o agressivo? E qual é a perda de uma pessoa que age assim? Se o agressivo está do lado de uma namorada, por exemplo, ela provavelmente ficará desencantada com ele. Provavelmente ela vai ficar também constrangida com ele. Então, ela poderá pensar, poxa, até que ponto é saudável para mim ou até que ponto eu vou querer investir nessa relação. Porque nós estamos apenas namorando e o cara já está agredindo assim, então a probabilidade é que isso em algum momento se volte também contra mim. Então, ele já tem perdas aí. Certo. Além disso, a imagem que ele está construindo é uma imagem de uma pessoa rude, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa bruta, de uma pessoa mal educada. Então, ele está, na verdade, traçando uma imagem que não é tão bem vista pela sociedade e aí ele também tem prejuízo nesse sentido. A senhora fez definições interessantes da assertividade, da agressividade. E o passivo? Qual é a perda? Quem é a pessoa passiva, a pessoa não assertiva, que de repente não consegue reagir a uma agressão dessa natureza, ou até mesmo a assertividade de uma outra pessoa? Qual é o perfil que a senhora traça da pessoa não assertiva? A pessoa não assertiva, que também podemos chamar de pessoa passiva, é aquela pessoa que ela não reage às contingências ambientais. Tem um problema e ela não consegue reagir. Na verdade, ela pensa numa resposta depois que o problema passou. Ela geralmente se cala e ela dá ao outro o direito do outro decidir para ela, do outro fazer escolhas para ela. Ela dá o direito do outro de decidir algumas coisas da vida dela. E quando o outro decide algumas coisas por ela, geralmente não é aquilo que ela gostaria de fazer. Só que ela não tem poder de reação. Ela se cala e se submete ao que o outro quer. Ela se cala e se submete a um patrão, a um amigo, a um namorado, a um esposo. Ou seja, a pessoa que emite esse comportamento de inassertividade é aquela pessoa que ela se anula. Então, ela anula os seus próprios direitos. Se ela está anulando os seus próprios direitos, ela não tem poder de reação. Sabe aquela pessoa que aceita migalhas, que se conforma com tudo, que não sabe fazer escolhas, que deixa o outro escolher? Quais são esses prejuízos? Essa pessoa vai desenvolvendo uma imagem que não é uma pessoa atrativa, às vezes é uma pessoa melancólica, às vezes é uma pessoa que não tem prazer na vida, porque ela está se anulando. Nenhum ser humano que se anula, ele se sente realizado naquilo que ele faz. E esse comportamento, ele é mais comum em qual tipo de relacionamento? Aquelas pessoas que não sabem reagir de modo assertivo, e aí não querem briga, aí aceitam o que o outro diz porque não quer brigar, aí aceitam o que o outro diz porque é mais confortável para ela, geralmente apresentam um comportamento de timidez e às vezes a timidez ela é confundida com uma pessoa bem educada, uma pessoa que é tranquila e às vezes não, às vezes é passividade mesmo, a gente precisa diferenciar isso. Então, quando é que isso acontece? Geralmente, o custo de resposta é muito baixo. A pessoa que emite o comportamento de passividade, esse comportamento ele pode
se manter exatamente porque ela não precisa fazer muito esforço. O outro decide por mim, o outro escolhe por mim. E como? O nosso cérebro, ele trabalha com energia, ele vai sempre observar o nosso cérebro, trabalhar com uma resposta baixa, e aí eu não preciso fazer muito esforço. No momento que meu cérebro faz isso, ele está dizendo assim, não precisa, economiza energia. E nós somos produzidos biologicamente para trabalhar com pouca energia, para fazer pouco esforço. Então, o comportamento passivo, você não precisa fazer muito esforço. Você sente as dificuldades, você sente também alguns desconfortos, alguns constrangimentos, só que você não consegue. E na história de vida dessa pessoa, a gente vai observar que esse comportamento foi sendo modelado e foi sendo mantido porque ela teve ganhos. Ela consegue as coisas, na grande maioria das vezes, sem precisar fazer muito esforço. Então, como o custo de resposta é baixo, esse comportamento se mantém, embora traga para ela sofrimento, traga ela tristeza, é a pessoa de fato que não consegue. Vou dar um exemplo desse mesmo, vamos imaginar que nesse mesmo restaurante, esse senhor, em vez de ser agressivo, ele fosse passivo. Como iria reagir uma pessoa, nesse exemplo, sendo passivo? Tá, pedi lá uma carne bem passada e o garçom trouxe uma diferente do que eu pedi. E aí o homem ou a mulher, a pessoa que emite o comportamento passivo, ele vai olhar para o prato que chegou e que não foi o que ele queria, mas ele aceita, ele acata, não, tá tudo bem, tá? E aí o garçom pode até perguntar, tá bom, tá bem servido? Ele diz, estou. No momento que o garçom sai, ele olha para a namorada e diz, não gostei desse restaurante. As pessoas não me atendem bem, eu peço uma coisa, vem outra, não volto mais aqui, não gostei. O que é que eu estou dizendo com isso? Ele não vai resolver o problema dele, ele vai almoçar, ele vai comer algo que ele não pediu, que ele não gostaria, e ele aceita isso. Então, ele não enfrenta, ele se anula. Ele deixou o garçom escolher por ele, porque não foi aquilo que ele pediu. E à medida que ele vai reclamando para a namorada, além dele não resolver o problema, a namorada também pode pensar, que cara é esse que não sabe nem se colocar, que não sabe... Às vezes, de qualquer maneira, essa namorada aí vai olhar de forma diferente e que não agrade. Exatamente. O agressivo que ela já imagina um casamento. Exatamente. E o passivo que diz, rapaz, esse cara, se precisar me defender a minha família, a nossa família, como é que ele vai ser lá na frente? Perfeitamente. Com os nossos direitos, né? Isso a gente entende que tanto o comportamento agressivo quanto o comportamento passivo, eles são altamente destrutivos em todas as relações. Relações de amizade, relações familiares, relações amorosas, relações de trabalho. Tanto o comportamento agressivo como o passivo, eles causam muitos prejuízos na vida das pessoas. Muito bem, agora o ideal então seria, vamos voltar para o casal, porque é sempre relação mais próxima, né? Isso. Ou relação com a outra pessoa, independente do ambiente. Então, o ideal é os dois, ambos, buscarem assertividade, ou as pessoas buscarem assertividade nessas situações. A gente citou aqui o caso do garçom, porque é uma coisa muito comum, né? É natural a gente presenciar isso, testemunhar essas situações, né? Isso. Então, o garçom foi o exemplo aí, porque é uma profissão difícil que precisa ter uma capacidade enorme, inclusive de autocontrole, de paciência para lidar com todo tipo de cliente, né? Então, assertividade para ambos. Vamos voltar a falar de casal aqui. Tem muita gente com certeza lhe assistindo, inclusive o Eduardo, nosso produtor da Creative, que é seu fã, não perde um quadro, diz que Obrigada, Eduardo. Ajuda bastante, inclusive na relação com as pessoas em casa, já que ele tem que lidar com pessoas todos os dias e pessoas diferentes, de perfis diferentes. Então a senhora falou aí da assertividade, da agressividade, de que tem gente que confunde a agressividade com a assertividade, e falou da passividade. É como encontrar o equilíbrio? É possível ser assim todos os dias?
o que fazer para ser assim todos os dias, ou seja, para obter o melhor perfil, para ser assertivo o tempo todo. É possível isso, doutora Valdenice? Não é possível, A senhora um vai esforço. responder daqui a pouquinho? Ok, Pode ser daqui a pouco ainda com a doutora Valdenice. Nós vamos falar sobre planejamento e marketing, viu? Inclusive marketing pessoal. É muito interessante, ela tem um conteúdo maravilhoso, dá palestra acerca desse assunto, não é? Mas antes, mais uma vez, eu quero, como sempre faço em todos os podcasts, apresentar aqui a minha biblioteca. São livros que eu gosto de ler no meu dia a dia, e aí o Tarcísio vai dizer em qual posição eu apresento. Esse livro aqui, baixo mais, tá bom agora? Esse livro aqui é um livro que eu comprei, sabe onde? Eu vou falar porque patrocina o meu programa lá na Lida, Unicompra, no tempo que Unicompra vendia livro, infelizmente parou de vender. Tinha lá uma gôndola só de livro que é Ciência e Política, de Max Weber, ele que é tido como um homem que contradisse Marx, né? Mas o livro é muito bom. O título é Ciência e Política. E tem aqui uma frase que eu anotei, que essa frase aqui é interessante, principalmente relacionado à política, né? E que diz aqui: para o mal triunfar, basta que os homens de bem se omitam. Isso aqui parece um tipo de assertividade, doutora Valdenice? A senhora responde já, porque eu quero aproveitar e apresentar o outro livro da minha biblioteca, que é A Origem da Desigualdade entre os Homens. Muito bom, de Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores pensadores lá desde o século XVIII para cá, e que ainda hoje influencia políticos, líderes e, claro, também é um dos filósofos mais estudados no curso de Direito. Recomendo, hein? No precinho, baratinho, é só procurar lá no Arapiraca Garden Shop, numa livraria que tem lá alternativa. Bom, eu volto com a psicóloga Valdenice Guimarães, psicóloga comportamental. Ela daqui a pouco vai dizer onde atende, né, como horários, tudo, o endereço dela. Bom, a gente falou aí, a senhora tem o que mais para acrescentar acerca da assertividade, da agressividade e da passividade? Olhando ali direto para aquela câmera, para quem está nos assistindo, e quando eu divulguei que gravaríamos com a senhora, houve uma repercussão maravilhosa, principalmente no Instagram. Como é que a senhora definiria no final esses 3 pontos e como encontrar o ponto de equilíbrio? E a pergunta que eu fiz agora há pouco: é possível ser assertivo todos os dias, ser assertivo o tempo todo? Ailton, primeiro, antes de responder sua pergunta, eu só quero confirmar os seus livros. Como historiador, eu também indico, eles são muito bons. Então, ler Rousseau, ler Weber é muito bom para qualquer pessoa. Enquanto historiadora, hoje nem tanto, né, porque eu estou mais na psicologia, mas já fui uma leitura mais assídua desses filósofos. Então, os livros são super indicados. Vou lembrar que além de psicóloga é professora, né? Professora, historiadora, professora de história. Verdade. Fui professora de história também. É verdade. Além disso, psicóloga. Mas vamos lá, é possível ser assertivo todo dia? O cara acordar cedinho, mesmo com a noite insone, né? Cheio de perrengues, relacionamento difícil, dificuldade no emprego, e passar o dia todo sendo assertivo, tratar todo mundo como a senhora ensina, com assertividade? Ailton, não existe um ponto de equilíbrio, porque nós não temos controle sobre as demandas ambientais. Então, às vezes acontece algo imprevisível que o nosso próprio organismo reage no impulso, no reflexo. Entende? E como eu falei, todas as pessoas emitem esses 3 comportamentos. Se alguém vem atentar contra a sua vida, você vai reagir agressivamente. E aí é questão de sobrevivência. E aí nessa agressão, nós não estamos... É uma agressão assertiva. Entende? É o estado de necessidade, né? Estado que o direito fala nisso. Exatamente. Então eu vou reagir. Se alguém vem aqui fazer algum mal a mim, ou alguém que eu amo, ou alguém que eu gosto, eu vou reagir. Então, na nossa vida, a gente vai emitir esses 3 comportamentos. Se eu estou num ambiente onde eu vejo que é um ambiente muito agressivo, que tem pessoas prepotentes, que tem pessoas que se acham, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas que se autoelogiam demais. Isso. Eu fico um pé atrás. Então, se eu estou num ambiente que eu vejo alguém se autoelogiando demais, se dizendo cara, eu fico um pouco mais calada
E aí eu vou emitir esse comportamento passivo não como comportamento passivo, mas como comportamento assertivo para não entrar em atrito lá. No silêncio, né? Exatamente. Então, é como aquele cara que diz, eu não sou ladrão. Não precisa dizer que não é ladrão, né? Basta é verdade, provar e mostrar que não é, né? basta se comportar, não é? Então, e por isso que não tem um equilíbrio, porque vai depender muito do contexto onde você está. Nós vamos sempre observar o contexto ambiental e de como esse contexto vai requerer de você um comportamento. O que nós sabemos que é muito mais saudável é o comportamento assertivo, por quê? A pessoa que emite o comportamento assertivo, primeiro ponto, ela tem uma comunicação muito boa, ela desenvolve uma interação, ela desenvolve um diálogo, a comunicação dessa pessoa é muito eficaz. Primeiro porque ela diz o que ela quer, ela diz o que ela gosta, ela fala sobre aquilo que é importante para ela, mas não menospreza o outro, mas não fere o outro. Outro ponto, a pessoa que emite o comportamento de assertividade, tem uma habilidade enorme em fazer acordos, como eu falei. Tem uma habilidade enorme em resolver problemas, por mais difíceis que sejam. Então, ela vai o tempo todo querer reivindicar os seus direitos, mas ela não anula o direito do outro. No comportamento agressivo e no comportamento passivo, há uma anulação do direito do outro. Entendeu? No agressivo, há a anulação do direito do outro e no comportamento passivo, a anulação dos seus próprios direitos. Por isso que traz alguns prejuízos. Então, para a gente avaliar qual o melhor modo, a gente já entende que o melhor modo, de fato, é o comportamento assertivo, por ele lhe dar uma habilidade de interação social muito maior, de ele lhe dar uma habilidade de lidar com pessoas diferentes, em momentos diferentes, com tranquilidade, com ponderação muito maior, mas nós entendemos que os outros comportamentos, para a gente avaliar se ele está trazendo prejuízo ou não, a gente vai sempre avaliar o contexto. E não é fácil ser assertivo. Não é fácil. É um treino diário que as pessoas precisam fazer para avaliar. Então, Valdenice, como é que eu avalio se eu fui assertiva ou não? Se eu fui agressiva ou não? Se eu fui passiva ou inassertiva? Como é que eu avalio isso? Avalie as consequências do que você fez. Aconteceu algo antes, você emite um comportamento, as consequências do seu comportamento vai lhe direcionar para você entender se você foi assertiva ou não. Então, sempre a gente vai avaliar as consequências desse comportamento para que as pessoas continuem sendo assertivas e mesmo no momento que ela for agressiva, ela avalia. Essa agressividade tinha alguma função? Eu fui um pouco mais firme para me defender, para me proteger, ou proteger alguém que eu amo, ou eu fui apenas rude com o outro, eu apenas quis ferir e magoar o outro. Então a gente vai sempre observar esse contexto. Você aprendeu bastante sobre a assertividade, a agressão, a passividade ou a não assertividade com a psicóloga comportamental Valdenice Guimarães. Eu quero mais uma vez aqui fazer uma referência aos nossos parceiros, Grupo de Apoio Operacional GAL, segurança para você, para a sua família, para a sua empresa, para a sua obra. Meu amigo Helder, com uma excelente equipe, com uma equipe inclusive muito assertiva. Supercred, a loja do dinheiro, com a menor taxa de juros do mercado. Eu indico Supercred pela confiança, pela credibilidade, pela honestidade. Supercred, a loja do dinheiro. Mercadão das Mildezas é mais barato todo dia. Em material escolar, artigos para a sua casa, artigos para a sua empresa, decoração e muito mais. Mercadão das Mildezas, na Praça Manuel André, no centro de Arapiraca. Muque Forte é mais força, é mais energia todos os dias da sua vida. E você encontra Muque Forte nas farmácias e drogarias de Arapiraca e de todo o estado de Alagoas. E a R Empreendimentos, que está organizando mais uma Copa Primavera, hoje o principal evento esportivo no amador, no futsal, aliás, do Futebol Society de toda Arapiraca. É uma realização da AR Empreendimentos, tendo à frente o desportista e empreendedor Alex Romualdo. Bom, nós estamos, doutora Valdenice, em ano eleitoral.
ano eleitoral que se aproxima, 2022, o brasileiro vai às urnas para escolher o presidente da República, para escolher os senadores, governadores, deputados federais e estaduais, e no caso lá de Brasília, distrital, já que lá é uma formação administrativa absolutamente diferente. Mas vamos lá, vamos falar de marketing, né? Marketing, planejamento. Como é que a senhora trabalha essa área? Qual é a relação do marketing, qual é a relação do planejamento com a psicologia? Todo ser humano que quer ter sucesso na vida, todo ser humano que quer conquistar algo maior na vida, todo ser humano, ele precisa ter um planejamento. Ele precisa traçar metas e passar a vida, se for possível, para concretizar essas metas. Geralmente aquelas pessoas fracassadas ou que têm sucesso, elas negligenciam o planejamento. Na política não é diferente. A gente precisa planejar a nossa vida pessoal, a gente precisa planejar a nossa vida profissional, a gente precisa planejar a nossa vida amorosa, a gente precisa planejar todas as áreas da nossa vida, porque assim a gente consegue, primeiro, ter um objetivo na vida. Então, para eu planejar, eu preciso ter um objetivo na vida. E eu tendo esse objetivo na vida, isso já vai me dar um norte para aquilo que eu quero. Eu sabendo onde eu quero chegar, eu vou traçar metas, vou fragmentar essas metas para aos pouquinhos eu ir conquistando. Ninguém consegue sucesso de noite para o dia. A gente consegue com esforço, com trabalho. Primeiro conquista uma meta, depois conquista outra meta e assim vai conquistando. Então, o planejamento ele é essencial para todo ser humano que é responsável, porque dentro dele precisa disciplina, precisa persistência, precisa paciência. Então, esse é um ponto extremamente importante para todo ser humano que quer ter sucesso na vida. É possível criar um perfil de uma hora para outra? Porque tem candidato, eu acordei, sou candidato a vereador ou a deputado, agora eu sou o cara, é de uma hora para outra que se forma uma reputação, como se coloca no marketing político nos dias atuais? Ailton, os eleitores eles estão agora muito mais observadores na história da vida dessa pessoa. Então, essa pessoa, esse candidato, ele tem uma história de vida. E a história de vida de cada um vai agradar a uns e não vai agradar a outros. Então, aquela pessoa, aquele candidato que tem uma história de vida, que pensa na comunidade, que é mais social, pensa no bem-estar social, pensa no nosso processo de educação, nosso processo de saúde, pensando nas pessoas mais carentes, essa pessoa vai, de fato, gostar mais dessa pessoa e se aliar a ela. Então, a gente tem uma história de vida e o marketing, ele apenas vai fazer com que essa história de vida prevaleça. Então, você usa a sua história de vida e o marketing vai conseguir fazer com que você mostre a sua imagem de modo assertivo, mostre a sua imagem de modo tranquilo, mostre a sua imagem, o que é que você quer com ela. Então, o marketing, na verdade, seriam estratégias que você vai planejar, e vem o planejamento, que você quer que o seu eleitor, ou que a outra pessoa, ou que a sua namorada, olhe e foque isso, entende? Nós sabemos que nós nem sempre somos assertivos, mas a gente vai focar e vai treinar na assertividade. Então, quando eu falo de planejamento, eu falo de metas que eu posso fazer construindo a minha imagem. Eu tenho uma história de vida, eu posso não ter trabalhado a minha imagem como deveria. Então, agora eu vou ser muito mais cuidadoso em observar a minha imagem e observar, de fato, a imagem que eu quero passar para o outro. Então, eu vou ter cuidado com o meu tom de voz, eu vou ter cuidado com minhas vestimentas, eu vou ter cuidado, inclusive, com as fotos que eu vou divulgar, que precisam ser fotos bem estratégicas, sabe? A minha vida privada é diferente da minha vida pública. Embora o político tenha a sua vida privada muito minimizada, muito limitada, mas mesmo assim ele precisa preservar a vida pessoal dele. Certo. Então a gente vai dar um enfoque muito maior àquilo que ele percebe que o eleitor dele está carente. Além do eleitor dele, outros também, porque ele precisa fazer a manutenção de quem ele já tem como eleitor e também conquistar novos eleitores. Então,
E manter os que tem. Fazer a manutenção daqueles que já têm e conquistar outros. Então, o marketing hoje, principalmente, Ailton, o marketing virtual, o marketing digital, ele trabalha muito construindo a imagem dessa pessoa. Então, tudo precisa ser muito bem pensado. A roupa que eu vou vestir, às vezes até o perfume que eu vou usar. Se eu vou para uma reunião de mulheres, eu preciso ir para entrar e todas vão fazer, só o perfume que fica. Eu preciso ter essas estratégias todas. Isso precisa ser muito bem planejado, isso precisa ser muito bem feito. Então o que é que eu quero? Cada vez maior em razão hoje das redes sociais, que todo mundo usa, muita gente usa, mas usa muito mal. Eu, por exemplo, sou um desastre, estou melhorando bastante. Depois que eu conheci o Edu Araújo, a Creative, melhorei bastante, mas claro que eu sei que tem muito que aprimorar. Mas ali é o Ailton Áviles puro, é o Ailton Áviles com um perfil que terminou criando, mas buscando ser assertivo, o Ailton Áviles dedicado às pessoas, enfim. Tivemos então aí o prazer, a alegria de entrevistar, de trazer a psicóloga comportamental, doutora Valdenice Guimarães, renomada, professora de História, historiadora, que atende agora lá na Ceci Cunha, como é o nome lá da... Empresarial Sônia Maria. Sônia Maria, atende lá de segunda a sexta? De segunda a sexta. De segunda a sexta. Atendimentos online e presenciais. Doutora, eu espero que tenha gostado, eu amei o Eduardo. Espero que sim, para mim foi um grande prazer estar aqui. O Eduardo realizou um desejo de conhecê-la pessoalmente. Olha que coisa acompanha boa. Muito o nosso quadro Análise Esse rapaz tem bom gosto, fala a verdade. Tem bom gosto, tem né? Bom gosto, tem bom gosto, que gosta do assunto, ouve o programa. Então, né? E inclusive, você pode acompanhar a doutora Valdenice Guimarães também lá no Jornal da Líder, programa que eu apresento segunda a sexta na Líder FM. Eu começo às 6 da manhã e toda quarta-feira ela está com a gente, sempre com um tema muito relevante. Muito obrigado, foi bom demais estar aqui. Eu tenho certeza de que esse podcast, que tem o nome Podcast do Poder, vai empoderar muita gente a partir de agora. Obrigada pelo convite. Muito bom conhecer os meninos. Prazer enorme estar aqui com vocês. O Eduardo. Tarcísio Eduardo, muito prazer em conhecer. Agradecendo, gratidão mesmo. A nossa parceria há 6 anos. 6 anos. Há 6 anos é um tempo. A gente já está dizendo que de fato. Acertei, né? Que bom, eu lembro o meio do dia, eu quero essa moça aqui comigo, eu lembro disso. Ali eu fui Obrigada, assertivo, né? Foi muito assertivo. Ali eu fui assertivo. Obrigado, doutora Valdenice. Obrigada, Ailton. Valeu. Olha, eu quero terminar aqui agradecendo mais uma vez o apoio dessa empresa maravilhosa, que tem à frente o Jurandir, que tem à frente também a Maria, que é a Star Móveis. Se quer dar um toque para lá de especial no seu escritório, na sua empresa, torná-la confortável, atraente, Star Móveis, aqui, ó, no centro da cidade, esse material maravilhoso para você que mostra tudo. Beijo grande, muita paz e sorte. E vai lá no nosso canal no YouTube, Ailton Áviles Podcast, inscreva-se, acione as notificações, siga-nos também lá no Instagram, @Ailton_Áviles, no Facebook e agora no Twitter. Obrigado, paz e sorte, obrigado mesmo por tudo. Valeu.